Graça e paz, sejam muito bem-vindas a mais um devocional. Graças a Deus por mais um dia de vida, graças a Deus por esse dia que o Senhor já fez. Você já agradeceu ao Senhor hoje? Não importa se situações estão sendo difíceis, o que está acontecendo, eu quero convidar você a trazer o teu pensamento, a tua memória, aquilo que te traz esperança. Lembrar você que o nosso Deus é fiel, amém? E muito maior, minha irmã, é o que está conosco do que aquilo que está no mundo, amém? E eu estou feliz que você está hoje nesse devocional para aprender, para ouvir a palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante e algo que eu acho muito fantástico é saber que Deus usa a sua própria criação, a natureza, para também falar com a gente, nos ensinar. Profeta Isaías, capítulo 40, versículo 30. Se você não puder abrir, apenas ouça, amém? E medite comigo nessa palavra. Diz assim: os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Aqui Deus está usando a própria natureza, usando um dos seus animais, a sua criação, a águia, para falar conosco. Aqui o profeta Isaías, ele vai dizer que os jovens se cansarão, se fadigarão e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia. Você sabia que as asas de uma águia pode até suportar até mesmo 4 vezes mais do que o seu peso? Não foi em vão, não foi à toa que Isaías usou aqui a figura da águia para falar conosco. Porque o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que a força que Deus irá nos dar para suportar certas situações está além da nossa capacidade. Está além do que a gente possa suportar, porque nós não conseguimos por nós mesmas carregar, por exemplo, 4 pesos a mais do que a gente pesa. A águia consegue. Olha que incrível a força que uma águia tem. Só que aqui Isaías, ele deixa bem claro que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ou seja, nós só conseguimos renovar as nossas forças no Senhor. Não adianta, minhas irmãs, a gente correr para qualquer outro lugar. É só em Deus que as nossas forças são renovadas. Às vezes é muito importante e vital para a gente viajar, descansar, ter um sono de qualidade. Claro que é importante para o nosso físico, mas no quesito alma, não existe lugar melhor no mundo para a gente renovar as nossas forças do que no Senhor. Sabe, às vezes a gente pode estar no melhor país, no melhor hotel, ou estar com quem a gente mais ama, mas existem situações na nossa vida que só Deus pode nos renovar. Você já passou por isso? De estar em lugares maravilhosos ou estar com as pessoas que você mais ama, dentro da sua própria casa, que é o lugar melhor que a gente tem para ficar. E mesmo nesses lugares, só conseguimos encontrar força em Deus. Foi o Senhor que nos restaurou, foi o Senhor que nos renovou. Eu me lembro um dia, alguns anos atrás, que eu estava muito triste com uma situação e fiquei uns 3 dias chorando muito por aquela situação, uns 5 anos atrás. E o Senhor falou assim para mim: adore o meu nome,
Eu estava exatamente dentro da minha casa, o lugar que eu mais amo estar. E de repente eu comecei a adorar a Deus. E naquilo que eu estou adorando a Deus, começa a vir na minha alma a alegria, o refrigério, a paz. Sabe por quê? Porque o Senhor nos sustenta além da nossa capacidade. Não é sobre onde estamos, com quem estamos, é se estamos nele. Então, aqui Isaías ele fala que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia. Ou seja, estamos esperando em Deus e quando for o momento de voar, vamos ter força, vamos estar tão firmes no Senhor que vamos voar, estar em lugares, na verdade, que nós nem imaginávamos estar. Podemos até passar por situações muito difíceis, mas com força, assim como as águias, que sustentam 4 vezes mais do que o seu próprio peso, o Senhor nos dá capacidade de enfrentarmos dores muito maiores do que nós imaginávamos que suportaríamos. Esse é o nosso Deus, é a paz que excede todo entendimento. Você já ficou pasma com uma situação de alguém, ou até mesmo na sua vida, que você pensou assim, meu Deus, essa pessoa passou por tudo isso e está de pé? Está conseguindo ficar em pé? Sabe por quê? Ela renovou as forças dela no Senhor. Aleluia! E é em Deus, minhas irmãs, é somente nele que podemos renovar as nossas forças. Então, aqui Isaías fala, vai renovar as suas forças no Senhor e vai subir, vai voar com asas como de águia. Aleluia! Só que também eu quero que você entenda que só ter forças para voar sem saber para onde vai, a pancada pode ser grande. Ter força sem visão pode ser trágico. Então, o que a águia também nos ensina? A águia nos ensina que ela tem uma visão muito focada. A águia tem uma capacidade de visão 8 vezes além da nossa. Então, ela enxerga 8 vezes a mais do que o ser humano. A visão dela é muito focada. Então, ela, mesmo muito alto, mesmo numa altura muito distante, ela consegue enxergar a presa aqui no solo. Só que, trazendo essa metáfora da águia para nós, aonde nós encontramos visão? Nós encontramos a visão do nosso destino também em Deus. É o Senhor, através da sua palavra, que Ele vai nos dando direcionamento. É através do Espírito de Deus que Ele vai nos dando direcionamento, porque se a gente só tem muita força, muita fé, mas sem uma fé que não seja enraizada na palavra, mas uma fé enraizada nos nossos sentimentos, naquilo que a gente acha que é certo, a gente mete a cara na parede. É muito importante, minhas amadas, nós alinharmos a nossa visão com a visão de Deus, com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, a minha visão tem que estar focada onde? Em Deus, na palavra de Deus. Então, todas as minhas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas decisões, a gente tem que pedir o aval de Deus. Senhor, eu posso fazer? Senhor, eu posso ir? Senhor, eu estou indo para lá, eu estou enxergando o meu futuro lá. É isso mesmo que o Senhor quer para mim? É isso mesmo? Olha que coisa linda, sabe? Dependência não é um lugar que a gente vai. Dependência é um lugar que Deus nos leva. Você tem permitido Deus te levar para esse lugar de dependência? Você tem permitido esperar Deus falar para depois você agir? Porque senão a gente só tem força. E a gente ainda fala que foi fé. Mas fé tem que ser coerente. Fé sem coerência é bagunça. Fé sem coerência é pecado. A fé, ela é respaldada na Bíblia. Ela vai trazer paz, ela vai trazer alegria, bondade.
vai trazer mansidão. A fé, ela vai vir cheia do fruto do Espírito, entende? Então, é importante renovar as nossas forças em Deus, mas é importante também ter a visão de Deus. Eu não tenho só a força de Deus, eu tenho a força e eu tenho a visão de Deus. Aleluia! É nele que eu vou encontrar todo o meu destino, é nele eu vou focar o alvo certo. Sabe, ele é poderoso para nos dar discernimento daquilo que é bom, daquilo que é ruim. Ele usa conselheiros para falar com a gente. Ele usa principalmente a sua palavra para falar com a gente. A palavra dele que é a bússola, né, para nossa vida. Isso é ser uma águia. Isso é ser uma mulher águia, uma mulher que tem força, que não se prostra, mas que renova sua força em Deus, mas que também busca os direcionamentos em Deus para olhar para o futuro dela e enxergar exatamente da maneira que Deus quer que ela enxergue. Em Provérbios vai dizer que a mulher virtuosa, ela olha para o futuro e ri dele. Sabe por quê? Porque ela já viu Deus lá no seu futuro. Ela entendeu que ela é fiel ao Senhor, que anda em retidão nos caminhos do Senhor, e ela olha para o futuro e dá risada porque ela entende que Deus já chegou lá. Aleluia! Será que eu e você hoje podemos dar risada do nosso futuro? Será que eu e você podemos olhar lá do nosso futuro e falar e dar gargalhadas por saber que Ele já chegou no nosso futuro? Ele não está só aqui conosco agora, mas Ele já chegou. Ele tem pensamentos de paz ao nosso respeito, não pensamentos de mal. E é por isso que é tão interessante a gente encher a nossa mente, encher os nossos pensamentos da palavra de Deus, daquilo que Ele tem para nós. Então, primeiro, nós aprendemos com a águia que nossas forças são renovadas em Deus. Que Deus vai nos dar capacidade de suportar muito além do que o nosso próprio organismo, do que a própria estrutura aguenta. Mas é o Senhor nos dando capacidade de voar voos altos, de aguentar coisas, suportar coisas que a nosso ver seria impossível, mas Ele está nos capacitando. Segundo, a águia tem uma visão focada, uma visão 8 vezes mais do que a nossa. Então nós vamos ver além. Deus vai nos dar capacidade de enxergarmos muito além. Vamos ter discernimento do Espírito. Você sabia que a palavra do Senhor diz que o espiritual discerne todas as coisas e de ninguém é discernido? Porque Deus dá capacidade de um homem, de uma mulher, ver além do que uma pessoa natural veria. Olha que coisa maravilhosa. Olha que sensacional. Terceiro, a audição. A audição da águia, ela é totalmente perspicaz. Ela rapidamente escuta rastros da presa. Rapidamente ela seja na visão ou seja pela audição, ela vê a sua presa. O que nós podemos entender com isso? Que a ovelha ouve a voz do seu pastor e a reconhece. Como é bom ouvir a voz do nosso bom pastor, do nosso Deus. Como é bom saber que podemos ser totalmente guiadas por Deus. Deus, nós vamos ser cheias da Bíblia. E a gente não precisa ficar ouvindo Deus falar toda hora, mas aquilo que nós já entendemos de princípios cristãos nos faz tomar nossas iniciativas, entendeu? Às vezes, eu preciso deixar muito claro, porque às vezes tem pessoas que pensam que Deus tem que falar tudo. Mas, na verdade, Ele já falou tudo através da palavra dEle, que está cravada nos nossos corações, e a gente começa a entender, Deus se agrada disso, então é assim que eu vou fazer, é assim que eu vou ter destino. E é bem verdade que Deus também, através do seu Espírito Santo, fala conosco. Quantas vezes o Senhor já falou comigo e quantas já falou com você? Olha, não vai por aí, aquele sentimento de tristeza, não vou fazer isso não é mesmo?
Nós precisamos ser ovelhas que não só ouvem, mas reconhecem a voz dele e também obedecem a voz dele. Então hoje, minhas irmãs, nós aprendemos com esse versículo tão maravilhoso, usando a águia para nos ensinar, a criação de Deus para nos ensinar, que a gente possa entender que não é através da nossa força, mas é Deus nos fortalecendo. Se você está passando hoje por uma situação tão difícil, que às vezes você fala, por mim mesma, eu não consigo resolver isso. Eu não consigo resolver a situação. Receba em Deus muito mais força, uma força espiritual mesmo, para te capacitar a passar por essa situação. Eu me lembro que há 17 anos atrás, numa situação tão terrível que eu passei, na depressão, e ali quando eu pensei em acabar com tudo, eu fechei os meus olhos e eu falei, Deus, eu não vou fazer isso, não vou acabar com tudo. Se o Senhor está permitindo que eu passe por essa situação, o Senhor me dará forças para eu passar por isso. E quando eu olho para trás, eu só posso falar uma coisa: foi Deus que me ajudou. Ebenezer, até aqui tem nos ajudado, Senhor. Aleluia, aleluia. Será que você pode dizer hoje, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado, Senhor? Será que hoje você pode dizer, olha, diante de tudo que eu passei, Ebenezer, até aqui tem me ajudado, Senhor. Que o Senhor te dê força como a águia, para você voar sobre as suas alturas. Eu sei que é difícil a situação, ainda que eu não saiba qual seja, mas eu já passei por dores muito difíceis e ainda muitas vezes passo. E eu sei que tem um Deus que nos faz ir além, nos faz vencer. Na verdade, Ele já venceu por nós. Ele já venceu por nós. Então que hoje você restaura as suas forças em Deus. Que você saiba que a tua visão tenha que estar alinhada corretamente com a palavra, com essa direção do Espírito. E que os teus ouvidos, a tua audição, a minha e a sua, esteja bem sensível à voz do nosso amigo Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, minhas amadas. Vamos orar para agradecer ao Senhor por essa palavra, agradecer a Ele por estar conosco. Pai amado, Paizinho querido, quero agradecer a Ti por estar comigo, com a minha irmã, com a nossa casa, com a nossa família. Te agradecer por todas as vezes que o Senhor renovou as nossas forças. Quando imaginávamos que não iríamos mais conseguir, o Senhor veio, nos restaurou, nos levantou, assim como é a águia, Pai, onde ela suporta 4 vezes mais do que o seu próprio peso. Assim o Senhor faz conosco, nos faz suportar além da nossa própria capacidade. Senhor, nos dá discernimento do Espírito, nos dá capacidade, Senhor, de enxergarmos além do natural. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude, Senhor, que não tenhamos apenas força, mas tenhamos visão e uma audição, Senhor, sensível para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas amadas. Deus te abençoe poderosamente. Que o Senhor te encha de graça, encha de força. Vamos buscar nele a força. Não busque em outro lugar. É nele que encontramos e renovamos as nossas forças, amém? Se você não é inscrita no canal, se inscreva aqui, envie esse vídeo para o máximo de mulher que você puder e dê um like e, se puder, comente aqui o que o Senhor falou ao teu coração. Deus te abençoe, te amo em Cristo Jesus e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Graça e paz.